Vamos lá, dar continuidade então aos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Estamos no segundo ano e vamos iniciar hoje o capítulo 10. Nós estamos então no terceiro livro, né? Vamos lá. Terceira parte, ou no terceiro livro, Leis Morais. Já vimos o capítulo 1, a lei divina ou natural. O capítulo 2, a lei de adoração. Capítulo 3, lei do trabalho. Lei de reprodução, lei de conservação, lei da destruição, lei de sociedade, lei do progresso. Encerramos na terça-feira passada, com o Peruche, a lei de igualdade. E hoje iniciamos a lei de liberdade. Nós vamos estudar nessa videoaula as questões 825 até 832. E temos dois tópicos: liberdade natural e escravidão. Nós estamos iniciando hoje o capítulo 10 e se nós observarmos aí o cronograma, vamos ver que temos 4 aulas. E é difícil, não podemos falar que é mais importante do que os outros, porque não é, Todos são maravilhosos e de uma profundidade muito grande sobre a nossa existência, sobre o norte, para as nossas atitudes. E agora esse capítulo 10, ele vai ser muito importante, porque ele vai tratar de uma lei que é a lei do livre-arbítrio, que é muito comentada, discutida, estudada no Espiritismo. Então a gente com calma vai, aos poucos aí a cada aula, abordar esse assunto também. E como sempre o Kardec, de forma didática, ele vai fechando alguns pontos até abordar um desses fundamentos do Espiritismo, que é a lei do livre-arbítrio. Então vamos lá, Vamos iniciar fazendo iniciando também com uma prece, para depois passar para a nossa videoaula. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, elevar os nossos pensamentos a Allan Kardec, buscar através desta breve oração o fortalecimento dos nossos laços com a espiritualidade maior, buscando não só o aprendizado, absorver o conteúdo das lições que nos são passadas através do Espiritismo, mas pedir ao alto que nos abençoe para que nós possamos colocar em prática esse aprendizado. E também, diante das circunstâncias que se apresentam em 2020, no meio da pandemia, que esses nossos laços fortalecidos com a espiritualidade amiga nos auxilie para que nós possamos poder atuar de uma forma mais equilibrada, abrandando, apaziguando os nossos ânimos e tendo intuições positivas e produtivas em nosso dia a dia, tanto para nós como para aqueles que estão ao nosso redor. Muita luz, muita paz e vamos à nossa videoaula de hoje. De uma forma geral, a liberdade, ela é, numa rápida pesquisa pela internet, os termos que colocam, de uma forma geral, a liberdade é a seguinte: nível de total e legítima autonomia que representa o ideal maior de um cidadão, de um povo ou de um país. Autonomia, é a capacidade que você tem de autogerir, de administrar uma determinada situação. No caso aqui, a sua vida, ou a vida de um povo ou de um país, e o nível total, quer dizer a total condição que você tem, de administrar uma situação relacionada nesses níveis, pessoal, de um povo ou de um país.
Poder de agir livremente dentro de uma sociedade organizada de acordo com os limites impostos pela lei. Então, mais uma vez, né, o potencial, né, a possibilidade, o poder de você estar atuando de forma dentro daquilo que você achar melhor, né, de forma livre, numa sociedade organizada, de acordo com os limites impostos pela lei. Então, mesmo que você tenha essa liberdade de agir, você vai estar atuando de acordo com esses limites que a lei social impõe. Faculdade, né, dom, né, que tem o indivíduo de decidir pelo que mais lhe convém. Então aí é a condição que você tem de decidir em infinitas situações o que convém para você ser o melhor atitude a ser tomada. Extinção de todo elemento opressor que seja ilegítimo. Olha só, né? A liberdade também pode ser vista dessa forma, né? Que é você extinguir algum nível de coação e que esteja numa situação, né? Censurando, né? Impedindo que você haja, desde que isso seja ilegítimo. O que é ilegítimo? É o que vai fora da lei, né? Fora de uma legitimidade. Então aí entram os parâmetros, os conceitos do que é o legítimo e o ilegítimo, né? Uma questão cultural, social e outras várias definições que a gente vai encontrar, né? Aqui foi uma busca nos dicionários existentes. Liberdade é um conceito bem interessante e ao mesmo tempo que nos coloca aí dentro de variáveis, vamos dizer assim, né? Então, vamos ver como é que a espiritualidade superior, através das seleções de questões que o Kardec fez, né? O espiritismo vamos enxergar a liberdade pela ótica do espiritismo. Na questão 825, Kardec formula a seguinte pergunta à espiritualidade superior: existem posições no mundo em que o homem possa se gabar de desfrutar de uma liberdade absoluta? Resposta: não, porque todos têm necessidade um dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Então, a espiritualidade superior, firmemente aqui, né, dentro da ótica do espiritismo, ela coloca que não tem como o indivíduo desfrutar de uma liberdade absoluta, uma vez que uns dependem dos outros, né? Já vimos isso na lei de sociedade, por exemplo. A imagem que nós temos aí de uma rede, a gente pode fazer uma analogia nesse sentido, né? Por exemplo, uma rede de um pescador, né? Cada um desses nós, né? Cada uma dessas linhas entrelaçadas, elas vão formar essa rede, né? E vão permitir que o pescador atinja o seu objetivo, né? Que é, pelo menos, tentar fazer uma boa pesca. Se um desses nós começa a se soltar, né? Então vamos supor que alguém usufrua de uma liberdade absoluta e passe a interferir naqueles que estão ao redor. Talvez até outros nós venham a se soltar e pode acontecer até do objetivo não ser alcançado nem parcialmente, ele seja totalmente comprometido ou parcialmente comprometido. E assim a gente pode fazer uma associação aí com com a nossa vida, tá? Segundo o Espiritismo, não existe como o ser humano desfrutar de uma liberdade absoluta. Na questão 826, Kardec faz a seguinte pergunta: qual seria a condição na qual o homem pudesse desfrutar de uma liberdade absoluta?
Resposta da espiritualidade superior. A do eremita num deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar e não terão eles, por consequência, liberdade absoluta. Então, nós colocamos na questão 825 que o Espiritismo diz que não há essa liberdade absoluta, né? Mas aqui a espiritualidade superior está colocando essa hipótese, né? Essa hipótese, ela na realidade não existe, né? Não tem como o ser humano ficar isolado numa ilha, a não ser que isso ocorra por um acidente, por um cenário, né, que se crie numa reencarnação específica, tá? Por N fatores aí, né? Aí nessa condição ele teria que viver e aí ele teria realmente uma liberdade absoluta, mas forçada, né? E que não é da natureza humana, do espírito com E maiúsculo, né? Enquanto imortal e nas infinitas, né? Reencarnações, o espírito vai necessitar do seu semelhante. Isso faz parte da natureza, né? Natureza com N maiúsculo, da lei divina. Isso está inscrito na nossa consciência e nós interdependemos, né, e necessitamos dessa inter-relação com os nossos semelhantes. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Essa foi a lei que Jesus, né, colocou para nós. Então, amar ao próximo como a ti mesmo pressupõe-se a nossa vida em comum. Mas a espiritualidade superior colocou aí, num cenário desse, então o ser humano estaria vivendo essa liberdade absoluta. Obviamente que dentro de um quadro específico de um período numa reencarnação, né? E que numa outra reencarnação já não poderia continuar, porque o ser humano precisa, né? O espírito precisa do outro para evoluir. E a questão de você não ter essa liberdade absoluta, é importante a gente deixar claro, não afasta a felicidade plena na qual o indivíduo, né, ele vai vivenciar, porque a lei natural coloca para nós, impõe, inclusive nós já vimos isso na lei da sociedade, né, que o ser humano interaja com o outro, com seus semelhantes. E é justamente nessa interação que ele vai evoluir e ele vai agregar aos poucos, né, construir interiormente uma bagagem que lhe possibilite atingir novos degraus, né, como a gente observa aí na questão 100 da escala espírita, né, até atingir o nível de um espírito puro, vivenciando situações com o seu semelhante. Então a felicidade, na verdade, vem dessa vivência, né, a progressão espiritual nossa, né, a nossa evolução vem dessa vivência com o próximo. Vamos lá. Questão 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si? Resposta: absolutamente, porque é um direito que lhe vem da natureza. Então, fica aqui uma ressalva, né? Nós vamos ver na aula que vem a questão 833 e aí nós vamos verificar aonde que o ser humano pode ser realmente senhor de si. Mas dentro aqui dessa resposta específica da 827, aqui coloca a natureza com N maiúsculo, então é a lei divina, né? Então, se absolutamente, porque é um direito que lhe vem da natureza. Esse direito de ser senhor de si, então, ele existe, ele vai existir, ele vai ser colocado, aliás, né? E ele existe. Agora,
se a gente respeita os direitos do outro, né, assim como queremos que o outro respeite os nossos direitos, e quando nós falamos em direito, nós estamos falando em leis, e principalmente aqui leis físicas, né, leis humanas que mudam de acordo com a cultura e com a evolução, vão adquirindo novos padrões com a evolução que a humanidade vai atingindo, mas que sempre vão estar se moldando e aprimorando dentro dos princípios da lei da natureza ou da lei divina. Então, a lei divina ela é imutável e é ela que é uma baliza para que nós, aos poucos, nos aperfeiçoemos, né, enquanto indivíduos e enquanto sociedade, e na medida em que nós vamos nos aperfeiçoando, nós estamos nos estruturando, nos aproximando dessa lei divina. Civilizações mais evoluídas, né, em planetas mais evoluídos, já atingiram patamares numa condição de estar vivenciando essa lei divina de forma mais integral. Quanto mais próximo da lei divina, menos sofrimento e mais felicidade. Então, respeitar o direito do outro também é uma forma de vivenciarmos a lei divina, que está inscrita na nossa consciência, e quando a nossa consciência está em equilíbrio, nós vivenciamos o amor e a felicidade da forma em que a condição nossa hoje evolutiva permite, né? Não é uma felicidade plena, mas muito mais próxima de uma felicidade que nós podemos atingir nesse mundo, nesse estágio em que nós estamos. Questão 828. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o seu frequente despotismo no próprio lar e com os seus subordinados? Eles compreendem a lei natural, mas essa compreensão é contrabalançada pelo orgulho e egoísmo. Sabem o que devem fazer quando não transformam seus princípios numa comédia calculada, mas não o fazem. Primeiro, assim, o déspota, né, quer dizer assim, aquele que impõe de forma autoritária e com rigor a forma como ele acha que as coisas devem ser feitas, né? É uma pessoa autoritária. No caso, a gente precisa aprofundar aqui, eu acredito que é uma das formas de nós aprofundarmos é na questão do orgulho e do egoísmo, né? E nós já comentamos, né, que essa terceira parte do Livro dos Espíritos, ela serviu, né, de base para que Allan Kardec elaborasse o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado, né, em 1864. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente fazer aqui uma ponte, né, aprofundar um pouco, nós temos o tema, né, do capítulo, o título, Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E nós temos no item do egoísmo algo interessante para a gente, importante, né, interessante, e é uma passagem importante e é uma passagem interessante. No segundo parágrafo tem essa seguinte descrição que eu vou ler aqui. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo, né, Jesus, vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. E aí vai colocando, né, essa questão desse item sobre egoísmo, e no término, né, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá, no capítulo 11, no item 11. No término, assina Emmanuel, Paris, 1861.
Que interessante, né? Numa entrevista que foi publicada, dada pelo Chico, a Marlene Nobre, foi publicada em 1997. Ela conversa com o Chico e pergunta sobre esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e o Chico acha que realmente, ele fala, eu acredito que seja realmente o Emmanuel. O Emmanuel que é a pessoa que foi autor de vários livros que o Chico psicografou. É o mesmo Emmanuel, o Chico colocou. O Chico fala que Emmanuel participou, né, da elaboração da codificação espírita. Foi então um dos espíritos ali que atuaram para que do lado do plano espiritual, né, para que a codificação se materializasse pelas mãos e mente de Allan Kardec, sob a tutela, é claro, do Espírito de Verdade, que nós sabemos que é Jesus Cristo. No caso, aqui é interessante ser colocado o personagem, né, de Pôncio Pilatos, porque realmente ele faz um contrapeso aí com a doçura, a candura e a profundidade da presença do governador do orbe terrestre no planeta Terra, que é Jesus em sua passagem há 2000 anos atrás, né? Depois, se vocês quiserem, é interessante dar uma lida, porque vai de encontro a essas duas facetas que representam um conflito no qual nós vivemos, né? E sabemos muitas vezes que devemos tomar determinadas atitudes, mas que fazemos como Pôncio Pilatos, né? Lavamos as nossas mãos e deixamos as coisas acontecerem ao seu gosto e bel prazer. É isso aí. Aqui mais uma lição colocando, né, a questão da liberdade, né? O que é essa liberdade, né, dos liberais, que na verdade é uma liberdade aparente, que na realidade são déspotas, né, são extremamente autoritários. E a imagem aí mostra, né, a máscara. E precisamos aqui analisar o quanto nós temos de déspota dentro de nós, né? Não só com relação aos outros, mas o quanto nós nos podamos também interiormente. Vamos dar continuidade nas próximas questões. Na questão 828A, nós temos a seguinte pergunta: os princípios professados nesta vida serão levados em conta na outra? Resposta: quanto mais inteligência o homem possua para compreender um princípio, menos desculpável será por não aplicá-lo a si mesmo. Em verdade, eu lhes digo que o homem simples, mais sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que aparenta ser o que não é. Acaba sendo um complemento da questão anterior, né? Essa coisa da gente ter uma aparência, né? Normalmente até uma aparência social e para os outros, né? E interiormente ou dentro de casa sermos diferentes. Até porque dentro de casa é mais difícil, numa convivência cotidiana, é mais difícil nós disfarçarmos, vamos dizer assim, os nossos defeitos, as nossas mazelas, né? Mas, voltando aqui para a nossa questão 828A, a resposta da espiritualidade superior. Primeiro, quanto mais conhecimento o ser humano tem, o espírito, né, mais ele tem o dever de aplicá-lo, né, aplicar a si mesmo. E, por consequência, no seu dia a dia, com aqueles que estão ao seu redor. E a espiritualidade aqui coloca que, em verdade, eu lhes digo que o homem simples, mais sincero, está mais adiantado, né, espiritualmente, do que aquele que é intelectualmente uma pessoa muito bem preparada, mas que não consegue colocar esse conhecimento à disposição daqueles que estão ao seu redor de forma humilde, sincera e fraterna, vamos dizer assim.
Nós temos aqui a nossa imagem, que eu acho que é uma imagem bem significativa, né? É a imagem do Preto Velho, que é, na verdade, um personagem histórico, né? Principalmente na época da escravidão, haviam os afrodescendentes que envelheciam, né? Dentro ali do ambiente das fazendas, né? Nas senzalas, e que tinham uma condição moral, né, uma autoridade pela sua experiência e postura ética sobre os demais afrodescendentes e até membros, né, pessoas da família ali, imaginando, né, nesse caso, né, um senhor de engenho e seus familiares, por exemplo. E tem uma passagem que eu acho bem legal de um acontecimento no centro espírita em Minas Gerais, já há algum tempo, né? E que num trabalho mediúnico as pessoas expulsaram durante a incorporação um preto velho que veio conversar através do médium que estava sendo ali o veículo, né, de incorporação para que a espiritualidade passasse determinadas informações para o grupo. Foi expulso por N fatores, né, entre eles porque não pertencia, entre aspas, a pleia de espíritos que trabalham dentro do espiritismo, que não é um espírito muito elevado, né? E aí esse preto velho saiu do ambiente, né? Logo em seguida veio um filósofo europeu, né? Via-se que era através da conversa, que era um espírito de uma intelectualidade muito elevada, né? O seu nome remetia provavelmente a um alemão, né? E a mesa ali, a equipe que estava, né? O coordenador, os médiums, né? Médios de assistência, de suporte, de incorporação, acharam muito legal aquele espírito ter vindo depois do Preto Velho para passar informações de uma profundidade muito grande. E eles absorveram aquelas informações, aqueles ensinamentos, né? Havia até um sotaque europeu e claramente era um espírito de uma condição acadêmica, né? Bem elevada. E que as lições eram de uma profundidade filosófica que iam de encontro com os critérios do espiritismo, do cristianismo, né? E todo mundo ficou muito contente com as mensagens que esse espírito passava. Parecia até que era um espírito bem elevado. Terminando a sessão mediúnica, né, após essa conversa desse espírito, desse mentor, provavelmente europeu, novamente ele se retirou e veio novamente o Preto Velho, com aquele sotaque, né, com aquela forma de falar misifio, né, e um português difícil de se entender. E as pessoas novamente não entenderam, porque a sessão estava sendo encerrada. E o coordenador então falou: olha, a gente está encerrando a sessão, já pedimos para o senhor se retirar, né? E aí o sotaque mudou novamente para o europeu. O mesmo filósofo, ele falou: oh, gente, é preciso tomar cuidado, né? Não com essas palavras que eu estou falando, mas a mensagem foi essa: eu sou a mesma, eu sou o mesmo espírito. Né? E as mensagens que eu passo são as mesmas. E o que é interessante, esse espírito que ele foi numa reencarnação, esse acadêmico, essa pessoa letrada, né, esse europeu, que também foi numa outra reencarnação um afrodescendente aí, que viveu sob a escravatura e o jugo de toda essa condição, né, dificílima desse período nosso, que existem resquícios
até hoje, né, da escravidão no Brasil, ele falou que ele aprendeu mesmo com relação à parte moral foi na condição de escravo negro. Foi nessa condição que ele evoluiu mesmo moralmente, né? E aí ele se retirou depois disso. E ficou uma lição muito profunda para esse grupo espírita, e foi tão profunda que ela é difundida até hoje, né? Fica então aí essa reflexão sobre essa questão 828. 829, aqui já entramos no item da escravidão. Há homens destinados a ser propriedade de outros homens? Resposta. Toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força, ela desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Comentário de Kardec. A lei humana que consagra a escravidão é antinatural, ou seja, é contrária à lei divina, porque assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. Aqui a questão que a gente pode colocar é a contextualização da época, né? O espiritismo ele surgiu na metade do século XIX e nessa época a escravatura era legalizada socialmente na França, na Europa e mesmo no Brasil, né? Ou seja, o Livro dos Espíritos surgiu, foi publicada a primeira edição em 1857, né? E no Brasil somente em 1888 é que veio a abolição legalmente, né? A abolição da escravatura. Mas a gente precisa colocar a coragem, né, de Allan Kardec, das pessoas que estavam com ele, né, Amélie, sua esposa, Leon Denis, inúmeros outros que estavam ali, né, juntos, enfrentando a sociedade, porque não só era uma questão legal, uma situação legal a escravatura, como culturalmente as elites, né, da Europa, do planeta de uma forma geral, usufruíam dessa condição de poder ter pessoas, né, à sua disposição e como propriedade, né? Então isso era uma questão muito, imagine, muito complicada, que na época era visto de forma normal. E Kardec, com essa publicação, é lógico que a espiritualidade superior iria colocar isso de uma forma totalmente absurda e contrária à lei divina, mas quem segurou as pontas do ponto de vista da matéria, fisicamente, foi Allan Kardec e essas pessoas que estavam junto com ele, né? Porque o Espiritismo veio aí mostrar algo avesso à cultura da época. E essa imagem mostra, né, dois braços afrodescendentes quebrando as correntes, né? Isso do ponto de vista da escravidão socialmente, legalmente falando, que foi superada, mas culturalmente é importante a gente colocar que recentemente nós tivemos aí a questão das manifestações, né, sobre o caso do policial que acabou matando um afrodescendente com o joelho no seu pescoço, né? Um absurdo, uma situação realmente absurda e que mostra o quanto nós ainda estamos distantes de um mundo regenerado, né? Nós entramos na era da regeneração, mas nós temos muito pano para manga para ser vencido. Não só nessa questão da segregação racial, das segregações raciais, né? Essa outra imagem, apesar do vídeo aí na frente, ela mostra um celular preso à algema, né, uma mão. Então, o próprio celular acaba sendo a sua algema, se você não souber fazer, né, uma distinção, porque a tecnologia acaba nos encantando e, de certa forma, nos prendendo a valores muitas vezes superficiais, nos distanciando de atitude, de uma postura ética e moral. Um exemplo, por exemplo, seria o pai e a mãe, que a gente acontece muito, né?
no celular e os filhos, né? Os filhos, sem uma orientação e o carinho necessário, né? E existem inúmeros demais exemplos. 830. Quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, aqueles que a professam são repreensíveis, visto apenas conformarem-se com um uso que lhes parece natural? Então, se a sociedade aceita isso de forma não só cultural, mas legalmente, né, essas pessoas que exercem a escravatura sobre seus semelhantes, né, escravizam seus semelhantes, eles são, como é que eles são? Eles são repreensíveis, né, são culpados, entre aspas? Resposta da espiritualidade superior. O mal é sempre o mal. Todos os seus sofismas não farão, né, que uma má ação torne-se boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que se dispõe para compreendê-lo. Então aqui a espiritualidade superior está colocando que existe caso a caso, né? Ou seja, se você tem um senhor de escravos que, entre aspas, não abusou do seu poder sobre seus semelhantes, né? Porque a escravatura já é um abuso em si. Mas você pode aí exercer excessos, né? Castigos desumanos, né? Castigos aí excessivos, brutais, né? Ou não exercer esse tipo de atitude. Então isso vai fazer com que é relativo à repreensão, vamos dizer assim, né? Continuando a resposta. Mas desde que sua razão, mais desenvolvida e sobretudo esclarecida pelas leis do cristianismo, mostrou-lhe no escravo um ser igual perante Deus, não há mais desculpas. Então, a partir do momento em que Jesus veio de uma forma simples, né, um carpinteiro, nasceu numa manjedoura e ao mesmo tempo tinha uma condição intelectual, né, não só moral, mas intelectual, porque ele discutia de igual para igual, ou até de uma forma superior no sinédrio, né, com os saduceus, fariseus, com os sacerdotes. Então isso mostrou que, na verdade, os seres humanos são iguais, e o exemplo de Jesus, né, foi justamente esse, porque ele, na verdade, ele convivera com os simples e humildes, né, e disse que o mundo pertencerá aos mansos, né, os mansos e pacíficos. Hoje, na era da regeneração, já no terceiro milênio, está legalmente superada, né, a questão do racismo, embora culturalmente ainda tenha um caminho longo aí a ser percorrido para que a nossa sociedade seja considerada uma sociedade regenerada, mas o importante é que o cristianismo, e agora até com o espiritismo, né, fica muito, porque com a imortalidade da alma, né, com a reencarnação, fica muito claro que se nós não exercemos eticamente, tivermos uma postura solidária, fraterna, pela lei da causa e efeito, nós vamos ter que resgatar isso, né? E não é só resgatar com o outro, é resgatar consigo mesmo. Nós estamos mostrando que nós ainda não estamos alinhados com a lei divina, né? Então esse é o caminho da igualdade, da fraternidade e da solidariedade. E Jesus sendo o nosso modelo a ser seguido. 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças sob a dependência de raças mais inteligentes? Resposta da espiritualidade superior. Sim, para elevá-las e não para embrutecê-las ainda mais na servidão. Durante longo tempo, os homens consideravam certas raças humanas como animais domesticáveis. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito, né? Então, inicialmente, vamos colocar assim, que a ciência hoje, a biologia, já não coloca mais raças como uma divisão humana, tá? Na biologia hoje existe a espécie, né? Nós pertencemos à espécie humana,
E a questão das raças fica mais por uma questão da sociologia, né? Uma questão cultural, cor de pele, fisionomia. Então entra mais na questão cultural, uma classificação, né? Cultural ou fisiológica, do que na biologia do ponto de vista genético, né? Então, na biologia não existe mais essa divisão de raças. A ciência superou isso, né? Biologicamente falando, mas culturalmente nós estamos ainda tendo aí, deixando a desejar. Essa imagem que nós temos, para a gente poder comentar um pouco a respeito dessa questão, é a da Revolução Francesa, em 1789, cujos temas, né, eram liberdade, igualdade e fraternidade. A Constituição Francesa, ela veio logo após a Constituição Americana, que foi escrita, a Carta Magna, em 1787. Né? E a Constituição Francesa veio logo após a Revolução, em 1791. O que é interessante a gente colocar aqui? Que a Constituição, ela declara essa igualdade dos direitos sociais dos homens, né? Essa igualdade dos homens na sociedade. E já se passaram mais de 200 anos, né, gente? E a gente ainda encontra essa desigualdade muito enraizada, principalmente aqui no Brasil, mas no planeta de uma forma geral. Tá? Então fica aqui esse lembrete, mas que é importante a gente colocar que o Espiritismo, nessa época, né, na metade do século XIX, já colocava como a escravidão como algo inadmissível, né? Não, e colocando já que não é o sangue que determina quem, entre aspas, manda em quem, né? Porque o espírito ele vai muito além de uma condição corpórea, né? E biológica. A gente pode, eu acho importante também colocar aqui a questão do livro A Caminho da Luz, que foi escrito em 1939, foi publicado em 1939, né? Pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria de Emmanuel, onde conta, né, o degredo de milhões de seres humanos de um orbe ligado à estrela, né, de Capela, constelação do Colcheiro, que vieram trazidos para cá, para o planeta Terra, onde já havia a humanidade que foi desenvolvida, né, criada aqui, né, organizada em tribos. Olha que interessante, né? Então, Jesus Cristo já orientava e já tinha sob a sua tutela, né, e junto com as equipes de espíritos superiores, essas tribos, né, a raça, a espécie humana, já dentro, organizada em tribos. E aí chegaram os exilados de Capela. Né? E esses exilados, eles vieram justamente por não terem acompanhado moralmente e estarem prejudicando a evolução desse orbe onde eles viviam, e vieram para cá por uma condição intelectual justamente para desenvolver a moralidade, né? A área moral, porque a intelectual aqui eles tinham já de uma forma absurdamente mais desenvolvida. E a partir da vinda deles é que se desenvolveu a escrita no planeta, mas daí vem o início dessa resposta, né? Sim, para elevá-las, né? Para elevar a espécie humana que tinha aqui, os seres humanos que tinham aqui, era justamente para auxiliar no desenvolvimento deles e não para subjugá-los. E foi o que ocorreu, né? É isso que é contado no livro A Caminho da Luz, mas que tem sido superado e vai ser superado ao longo das décadas e dos séculos, para que nós nos tornemos um mundo regenerado e, por consequência, seres humanos individualmente regenerados também. Então, a questão 832, ela encerra esse item da escravidão e também nós terminamos a nossa videoaula aqui, né? Daremos continuidade semana que vem.
Pergunta: há homens que tratam seus escravos com humanidade, que não lhes deixam faltar nada e pensam que a liberdade os exporia a mais privações. Que dizer disso? Resposta da espiritualidade superior: digo que compreendem melhor seus próprios interesses. Não são culpados como aqueles que os maltratam, mas nem por isso deixam de usá-los como mercadorias, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Então fica aqui, né, mais uma vez o reforço de que mesmo que aqueles que exerciam a posição social de ter escravos, né, legalmente era aceito, e não faziam isso com crueldade, né, faziam porque tinham interesse nos escravos como uma mercadoria, tratavam bem a sua mercadoria. Esse é o contexto da época, né, do século XIX. Mas o que a gente precisa colocar mais uma vez, eu acho interessante colocar mais uma vez, é a coragem, né, de Allan Kardec em colocar posição ao espiritismo. Ele colocou posições que contrastavam com os valores da época, né? E que hoje a gente vê que se fortaleceram esses valores, né? E vão se consolidando ao longo dos séculos, né? A doutrina dos espíritos. Do lado espiritual. Então foi muito importante na matéria essa coragem de Allan Kardec e aqueles que estavam ao seu lado de publicarem o Livro dos Espíritos e as demais obras do Pentateuco espíritas, né? Porque essa é a forma de exercer influência social e aos poucos ir solapando esses valores arcaicos que precisam, muito ligados ao materialismo, né, e que precisam ser superados para que nós nos espiritualizemos e possamos evoluir enquanto indivíduos e socialmente. E do ponto de vista, nessa imagem aí, né, do ponto de vista espiritual, é a tutela de Jesus Cristo mesmo, amparando, assistindo, orientando Allan Kardec, para que a obra, a terceira revelação para a humanidade, se materializasse, né? Então, encerramos hoje a nossa videoaula. Eu peço a vocês que estudem, se acharem muito tempo, 47, 48 minutos, estudem cada dia 10, 15 minutos, mas vão mantendo a sintonia, né? Vamos manter essa sintonia com a espiritualidade amiga, né? E esse capítulo que vai falar mais para frente do livre-arbítrio vai ser bem importante e interessante. Obrigado, gente.